Olá pessoal, aqui é o Roberto Doro, mais uma vez aí trazendo informação sobre exercício e diabetes. E muitas vezes a gente, né, como profissional de educação física aí, trabalhando lá com o nosso aluno, de repente o indivíduo passa mal porque fez uma hipoglicemia. Então, quer dizer, a gente sempre tenta aí trazer, né, alguns recursos, quer dizer, o mínimo que a gente pode fazer qual é? Sabendo que o nosso aluno tem diabetes. Normalmente, o que é recomendado é que você, por uma questão de segurança, faça a medição da glicemia dele antes de iniciar o exercício. Como a gente já comentou anteriormente, aí, dependendo da glicemia, suplementar com algum carboidrato ou mesmo se escolher lá o tipo de exercício. Ou fazer primeiro o exercício que é cíclico, o exercício aeróbio, ou então o exercício resistido ou vice-versa. Esse é um dos recursos, é o que a gente normalmente aí é o mais simples para a gente poder fazer. Então, normalmente o nosso aluno, muitas vezes, mesmo a gente fazendo isso, né, fazendo a medição da glicemia, escolhendo o exercício, muitas vezes acontece do indivíduo fazer hipoglicemia durante lá a atividade física. Poxa, ele fez hipo. E agora, meu, o que eu faço? Né? Que é o grande desespero aí da maioria dos profissionais de educação física que trabalha com quem tem diabetes. Então, primeira situação em um caso de hipoglicemia. Primeiro, vamos entender o seguinte: por que, que o indivíduo que tem diabetes e está fazendo o exercício, ele normalmente tende a fazer hipoglicemia? Porque a gente sabe que toda vez que a gente for se movimentar, o nosso músculo vai estar contraindo lá, se contraindo, e para ele se contrair vai gastar energia. Inicialmente gasta ali a glicose que está lá armazenada na forma de glicogênio muscular, e para fazer com que o movimento, que o músculo lá se contraia e se relaxe. Então, quer dizer, está gastando a energia. Com isso, o sistema buscando equilíbrio capta a glicose do sangue. E a gente sabe que nesse momento, a glicose que está sendo captada, ela não necessariamente precisa da estimulação da insulina. Quer dizer, não é necessário durante o exercício a insulina se ligar ao receptor de insulina no tecido muscular para poder desencadear aí uma série de reações químicas que vão fazer aumentar lá o sistema, né, a capacidade do sistema em translocar o GLUT4, que é a proteína que faz a captação lá da molécula de glicose do sangue. Só que a gente sabe que o nosso aluno com diabetes e que usa insulina, o que pode acontecer durante o exercício? Ter uma quantidade de insulina ainda circulando no sangue, que junto com esse trabalho muscular, que vai naturalmente translocar o GLUT4 para trazer glicose para dentro do músculo, a gente vai ter aí um aumento nesse mecanismo. Porque a própria contração muscular vai fazer o GLUT4 se translocar e trazer a glicose para dentro do tecido, tirar a glicose do sangue. Junto com isso, no sangue ainda tem uma quantidade grande de insulina ali circulando. E aí o que acontece? A gente acelera em 2 vezes o processo. Então vai ter tanto a estimulação da contração muscular para captação de glicose, como também a estimulação da insulina para se ligar ali ao receptor e fazer com que a velocidade de saída da glicose fique aí muito mais rápido do sistema. O sistema tenta se equilibrar, claro, liberando glucagon. Então, toda vez que tem diminuição na glicemia, na quantidade de glicose disponível no sangue, o corpo tenta se reequilibrar de que maneira? Aumentando a liberação de glucagon. Então, aumenta o glucagon sinaliza lá o fígado libera a glicose. Só que quando, durante o exercício, o indivíduo que tem diabetes e usa lá insulina, e por isso que é importante a gente ter noção aí do tempo de ação daquela insulina. Hoje, com o sistema de infusão contínua, quer dizer, com a bomba de insulina, aparece ali insulina ativa. Então você sabe quanto insulina ainda tem para fazer efeito. Mas muitas vezes, se o indivíduo usa seringa ou usa caneta para fazer a aplicação, a gente não tem esse recurso. Por isso é importante entender aí o tempo de ação da insulina, confirmar lá em que momento que ele fez a aplicação para a gente estimar mais ou menos quanto insulina vai ter ali ativa durante o exercício. Então o indivíduo fazendo o exercício capta lá a glicose, junto com isso a insulina sinaliza o receptor, capta também, aumenta a velocidade de captação da glicose, e aquela glicose que deveria estar saindo em uma determinada velocidade vai acabar saindo do sangue 2 vezes mais rápido. Então, mesmo o sistema tentando equilibrar, aumentando a liberação de glucagon para sinalizar o fígado para liberar a glicose, vai ter aí uma linha de atraso nessa regulação. E normalmente o que acontece? Aumenta o risco do indivíduo fazer hipoglicemia.
Ótimo, então lá durante o exercício, apesar dos cuidados que a gente tem, nosso aluno entrou, fez lá um quadro de hipoglicemia. O que a gente precisa entender nessa situação? Primeiro, nós temos aí divisões na gravidade da hipoglicemia. Então, normalmente em repouso, quando a glicemia começa a diminuir para níveis inferiores a 70 miligramas por decilitro, é comum a gente ter sinalização adrenérgica. Então, quer dizer, o sistema nervoso começa a mandar estímulos para trazer incômodo para o indivíduo. Então, ele começa muitas vezes a tremer, a sentir a boca formigar, a transpirar, começa a ficar irritado. Quer dizer, esse tipo de comportamento são indicadores, muitas vezes, de que o indivíduo está começando a fazer um quadro de hipoglicemia. Ele está fazendo um episódio de hipoglicemia. Então, nessa situação, o que a gente faz? Consome lá algum alimento com carboidrato. Normalmente, em torno aí de 15 gramas de carboidrato é suficiente para conseguir aumentar a glicemia e trazer o indivíduo para o padrão de normalidade. Agora, vamos entender assim, se o indivíduo está lá sem fazer exercício, em repouso, ele tem toda essa sinalização. Mas mesmo que ele não faça essa correção, o que vai acontecer? A glicemia continua saindo lá do sangue. Então, para glicemias menores do que 55 miligramas por decilitro, ou mesmo 50 miligramas por decilitro, a gente vai ter sinalização do sistema nervoso, que são chamadas aí neuroglicopênicas. Então, quer dizer, os sintomas neuroglicopênicos, eles vão estar relacionados ao sistema nervoso já avisando que está numa situação de muito déficit de glicose no sistema. Já que o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele vai se alimentar basicamente só de glicose. O corpo utiliza lá a gordura para gerar ATP para o sistema, utiliza a glicose, utiliza também muitas vezes a desnaturação da proteína, então utiliza ali alguns aminoácidos para serem convertidos em glicose e gerar energia para o sistema. Agora, o sistema nervoso ele só se alimenta com glicose. Então, nessa situação onde se tem uma diminuição para níveis inferiores aí a 55 miligramas por decilitro, o sistema nervoso começa a sinalizar de uma maneira mais, vamos chamar assim, agressiva, né? Numa situação de maior desespero. E aí, muitas vezes, o que acontece? O indivíduo sente lá, muitas vezes, sonolência, ele acaba perdendo a memória. Então, o indivíduo, muitas vezes, alcoolizado é muito semelhante ao indivíduo com diabetes fazendo hipoglicemia. Né? Os sintomas são muito semelhantes. Né? Claro que o hálito vai ser bem diferente. E muitas vezes essa confusão mental, quer dizer, o indivíduo não fala coisa com coisa, né? Começa, tem muitas vezes ele apresenta o quê? Perda na coordenação motora. Então esse é um sintoma extremamente importante para a gente que é profissional de educação física e está lá com o nosso aluno fazendo o exercício. Se é um aluno que a gente já está acompanhando há um tempo, você já sabe qual é o tempo de ação e reação dele, você sabe mais ou menos as respostas que ele tem de acordo com o estímulo que está sendo dado. Se você nota uma diferença em relação a isso, é bom parar o treino e fazer uma medição de glicemia. Porque muitas vezes ele pode estar fazendo um quadro de hipoglicemia, mas não está percebendo. E por que não se percebe a hipoglicemia quando você está fazendo o exercício? A gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso, né, autônomo, tem lá a parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, que controla o nosso corpo quando a gente está em repouso. Então ele vai controlar aí as funções do nosso sistema digestório, parte hormonal, né, para o nosso corpo funcionar quando a gente está numa situação de repouso. Só que em situações de estresse, quem passa a tomar frente dessa informação, começa a comandar o sistema, é basicamente o sistema nervoso autônomo simpático. E o exercício nada mais é do que uma situação de estresse na quebra da homeostasia do nosso sistema. Então, ele quebra todo o equilíbrio, quer dizer, você está em repouso, está tranquilo. Sistema nervoso autônomo parasimpático é que está ali no controle da situação. Agora, quando a gente vai fazer o exercício, isso se inverte. Quebra-se a homeostasia, quer dizer, chacoalha ali o sistema, ele tem que se adaptar novamente àquela situação de estresse que o exercício está impondo. E nessa situação, o sistema nervoso autônomo simpático é o que vai preparar a gente para o que a gente chama lá de luta ou fuga, né? Que é uma questão de sobrevivência. Mas nessa situação, que geralmente vai acontecer quando a gente está em situações de perigo. Mas para o sistema, ele vai funcionar da mesma maneira. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, o que ele faz? Ele vai aumentar ali a sua frequência cardíaca, porque a liberação de adrenalina aumenta bastante. Com isso, aumenta o fluxo sanguíneo. Vai aumentar a vasodilatação,
nos vasos sanguíneos, quer dizer, eles vão ficar com um diâmetro maior para ter um maior fluxo de oxigênio nos tecidos. Vai normalmente se aumentar a quantidade de glicose no sistema para poder servir como fonte de energia. As pupilas elas vão se dilatar, quer dizer, todas essas modificações elas acabam atrapalhando o sistema nessas informações que vão ser mandadas para avisar que o indivíduo está fazendo hipoglicemia. Então, muitas vezes, durante o exercício, ele começa a fazer um quadro de hipoglicemia e não percebe. Ele não sente essas alterações. Né? Então, já aconteceu comigo mesmo de estar, muitas vezes, correndo, estar fazendo alguma atividade e, de repente, você nota que, do nada, seu joelho flexiona. Você tem situações onde a coordenação motora fica normalmente comprometida. Então, nessa situação, a gente, primeira providência, para e mede a glicemia. Então, a gente tem aí duas situações que devem ser levadas em consideração. O indivíduo fez hipoglicemia, você percebeu mudança no comportamento dele, lá como profissional de educação física que está em campo ali com o indivíduo, está percebendo alterações, para o treino e mede a glicemia. Pô, ele está fazendo hipoglicemia, ótimo. Aí vai depender qual a providência que a gente vai tomar. Aí depende do padrão de hipoglicemia que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo hipoglicemia com valores ali próximos de 70, então está lá com 60, 58, valores né, que não são tão baixos, quer dizer, acima aí de 50 miligramas por decilitro, numa situação onde a gente, contando que ele está fazendo exercício e está captando glicose do sistema, a gente normalmente vai fazer o quê? No mínimo, parar ali o exercício, oferta para ele 15 gramas de carboidrato, quer dizer, 15 gramas de carboidrato. Poxa, da onde eu vou tirar 15 gramas de carboidrato? Uma situação muito simples, uma colher de açúcar. Colher de açúcar, dilui ela em água e dá para o indivíduo beber. Já vai ter ali disponível 15 gramas de glicose para ajudar a sair desse quadro de hipoglicemia. Por que eu falei da água? Porque quando a gente pensa no indivíduo fazendo hipoglicemia, a gente sabe que quando a gente se alimenta, os alimentos que contêm carboidrato, eles vão serem digeridos pelo nosso sistema digestório e aí essa glicose ela vai ser liberada para o sistema. Só que a gente sabe que o alimento sólido ele vai demorar mais tempo para disponibilizar essa glicose do que o alimento líquido. Então, numa situação de hipoglicemia, pelo menos numa situação imediata, é interessante ofertar água com açúcar, por exemplo. Já vai ser o suficiente. Ou então, refrigerante. Só que a gente tem que tomar um outro cuidado. Por que a gente fala da questão de 15 gramas, de 15 a 20 gramas mais ou menos de glicose aí para esse indivíduo? Porque se a gente numa situação de desespero, fala, poxa, toma Coca-Cola, por exemplo, toma lá refrigerante, que vai aumentar a glicose no sangue. Isso é verdade. Só que quanto de Coca-Cola ele vai tomar? Porque geralmente tem uma lata, muitas vezes ela tem 350 miligramas de carboidrato. Desculpa, 350 mililitros de líquido. E tem lá 37 gramas de carboidrato. Quer dizer, você está dando uma carga de quase 40 gramas de carboidrato. Por que a gente sempre bate na situação de 15 a 20 gramas? Porque a gente sabe que em torno de 15 gramas de carboidrato que o indivíduo consome vai disponibilizar quanta glicose no sistema para aumentar a concentração de glicose no sangue, de glicemia. Então a gente sabe que em torno de 15 gramas de carboidrato, ele aumenta aí de 40 a 50 miligramas por decilitro. Então se o indivíduo está lá com uma glicemia de 70, por exemplo, de 60, a gente sabe que isso aí vai lá para 100, 110 mais ou menos. Só que a gente tem que tomar cuidado nesse momento de ofertar a glicose para o indivíduo, porque se você erra na quantidade, erra que eu quero dizer, oferta uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, aí quase 40 gramas de carboidrato de uma única vez. O que vai acontecer? Vai acontecer um efeito que a gente chama de efeito rebote. Quer dizer, ele está fazendo um quadro de hipoglicemia, quer dizer, a glicemia dele caiu. E se você oferta uma quantidade muito grande de glicose, o que vai acontecer? O sistema não vai ser apto o suficiente, capaz o suficiente de remover toda essa glicose rapidamente. E automaticamente o que acontece? O indivíduo vai de um extremo ao outro. Agora ele está com 50, 60 de glicemia, ele vai lá para 300 de glicemia. Então não é o que a gente quer, né? Porque toda essa labilidade no tratamento do indivíduo que tem diabetes
também começa a aumentar aí o risco de aparecer complicações crônicas, principalmente aí nos olhos relacionados à retinopatia. Então, quando a gente pensa em nosso aluno tá lá, fez hipoglicemia, tenta aumentar a glicemia dele aos poucos. Então, 15 gramas, 20 gramas, espera ali uns 10 minutos, mede novamente a glicemia, vê em que valor tá. Se acaso não chegou a 100, 120 miligramas por decilitro, oferta um pouquinho mais, 15, 20 gramas de carboidrato novamente, até atingir um padrão aí que seja em torno de 100, 120 miligramas por decilitro no mínimo. E a gente sabe que depois do exercício sensibiliza o receptor de insulina. Então o que é importante nessa situação? Oferta alimento líquido para ele até atingir mais ou menos aí em torno de 100 miligramas por decilitro. Dali para frente ele pode consumir algo sólido que contenha carboidrato e que de preferência que tenha aí carboidrato complexo. Para quê? Para que essa glicose vá chegando ao sistema e evite que ele tenha hipoglicemia aí horas depois que ele fez o exercício. Outra situação que a gente tem. Vamos supor que o nosso aluno passou mal ali durante o exercício, só que a glicemia dele se foi medida com 48, por exemplo. Está bem abaixo de 50 miligramas por decilitro. De primeiro momento, o que é mais provável acontecer, eu vivi muito esse tipo de situação, de primeiro momento o indivíduo ele não necessariamente perde a consciência, mas fica mais fácil dele se engasgar. Então é importante nessa situação, o indivíduo não está falando coisa com coisa, ele está se sentindo mal ali, você tomar cuidado na hora de suplementar, de ofertar ali o carboidrato para ele. Então assim, oferta ali o carboidrato, de preferência com o açúcar, se for possível, né, uma colher de açúcar, mas vai pegar a colher de açúcar inteira e jogar na boca dele, porque ele pode se afogar, ou mesmo vai ofertar algo líquido. Então nessa situação que é importante, pega aos poucos uma colher menor e põe na mão dele, faz ele lamber a mão, alguma coisa assim para evitar que ele se afogue. Porque isso é importante a gente pensar. Né? Na hora de vai tentar ajudar, quer dizer, além do risco de hipoglicemia, fazer a pessoa se engasgar, por exemplo. Né? Ou então aspirar aquele alimento. Isso aí também é uma coisa extremamente ruim e perigosa para o indivíduo que vai ter diabetes. Que tem lá diabetes e a gente está tentando ajudar a corrigir aí a hipoglicemia. Então, normalmente a gente, primeiro momento, fazer com que o indivíduo não desmaie, né? Não saia do ar, não perca a consciência. A partir dali, suplementa aí de preferência com alimento líquido, que tem aí de 15 a 20 gramas de carboidrato. Espere ali em torno de 10 minutos, meça novamente a glicemia, suplementa com mais líquido que tem aí carboidrato. Muitas vezes o suco de laranja ele funciona muito bem. Né? Porque muitos vão falar, poxa, mas tem frutose, a frutose ela tem ainda que ser convertida em glicose para poder chegar no sistema. Mas normalmente pela fruta ela já vir, né, no caso aí a laranja, foi feito o suco dela, automaticamente esse processo de conversão ele acaba sendo mais rápido. Então o suco de laranja ele é bastante poderoso em aumentar a glicemia do indivíduo que está com diabetes. Só que é a mesma situação, muitas vezes em uma lanchonete a gente pega aqueles copos grandes, quer dizer, uma laranja ali vai ter, sei lá, 5, 8 gramas de carboidrato, só que num copo você vai ter o quê? 5, 6 laranjas. Então a quantidade de carboidrato ela acaba sendo alta. A gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Uma outra situação que é importante a gente lembrar, pensando na hipoglicemia, muitas vezes quando a gente está trabalhando em uma academia, por exemplo, na academia tem lanchonete, então muitas vezes fica fácil a gente conseguir algum alimento. Mas às vezes a gente está em campo, você está no campo de futebol com seus alunos, você está num lugar mais afastado, você está num parque, por exemplo, com seus alunos que tem lá diabetes e de repente passou mal. E aí, aonde você vai recorrer para poder ofertar aí algum alimento? Então é sempre importante orientar o indivíduo que tem diabetes, ele trazer para o treinamento o glicosímetro dele para poder fazer essas medições, caso sejam necessárias, que sempre serão necessárias antes e depois, mas numa situação de emergência também é necessário fazer a medição da glicemia, e junto com ele tem que ser trazido, ele tem que ser orientado a trazer alimentos que contenham carboidrato.
Muitas vezes, bolachas, por exemplo, essas bolachas recheadas, em torno de 3 bolachinhas ali tem 20 gramas de carboidrato. Então é algo que normalmente ajuda aí nesses quadros de hipoglicemia. Muitas vezes é bolacha, mesmo essas bolachas comuns aí de água e sal, tem em torno aí de 5 gramas de carboidrato cada uma. Quer dizer, ele comendo 3, 4 daquelas já são 15, 20 gramas de carboidrato. E é o suficiente para evitar que esse indivíduo venha fazer hipoglicemia no pós-exercício. Então fica aí a dica, pessoal, para quem é profissional de educação física, que acompanha ali um indivíduo que tem diabetes em campo, e a gente sabe que está ali treinando, ou mesmo na academia, não importa, percebeu mudança no comportamento desse indivíduo, percebeu que ele está, o tempo de ação, reação dele está diferente, não está falando coisa com coisa, muitas vezes ele não está percebendo que ele está fazendo hipoglicemia. Então cabe a nós aí ajudá-lo. Então para o treino, mede a glicemia, caso seja necessário, oferta aí um alimento líquido, algo que eu utilizei muito com a equipe de corrida que eu ajudei a formar e treinei durante um tempo, que tinham lá portadores de diabetes tipo 1, o que a gente muitas vezes utilizava? O Carbap. Hoje a gente tem aí no mercado vários suplementos de carboidrato, que normalmente os maratonistas utilizam bastante, o pessoal que corre geralmente longas distâncias. Esse tipo de suplemento, ele também funciona geralmente bem, porque ele normalmente ele tem lá glicose e muitas vezes ele tem também frutose, né? Então, ele tem uma parte dele vai ser absorvida mais rapidamente pelo sistema e uma outra parte vai sendo um pouco mais gradativa. Então, é muito bom para ajudar nesses quadros de hipoglicemia. Muitas vezes também os isotônicos, né? O isotônico ele é uma bebida que ela serve para reidratar a gente durante o exercício. Só que o isotônico ele é um recurso que a gente pode utilizar para corrigir a hipoglicemia. Porque a composição do isotônico vai ser a água, vai ser a glicose, né, para fornecer a energia, e sódio também. Então, quer dizer, numa situação de hipoglicemia, você pode ofertar lá isotônico para o indivíduo para poder ajudar a evitar aí a hipoglicemia. Poxa, mas eu não tenho isotônico, né? Se tiver água com açúcar já vai ser o suficiente para não deixar essa pessoa perder a consciência. Dali para frente, bolachinha, qualquer outro alimento, um pãozinho que ele come são 30 gramas de carboidrato, quer dizer, um pão francês é uma quantidade grande. Então, às vezes, umas bolachinhas é o suficiente para a gente não ter esse risco de fazer o indivíduo ir de um extremo a outro. Está lá fazendo o exercício, faz hipoglicemia, você corrige, depois ele fica hiperglicêmico, que vai ficar hiperglicêmico por quanto tempo até conseguir corrigir. Tá certo, pessoal? Então, tá aí a dica. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para quem gostou, né, e quer receber mais informações aí a respeito de diabetes e exercício, assina aí o canal, curte o canal, compartilha, né, para os amigos aí, que toda a participação, inclusive a participação de vocês, ela é extremamente importante para a gente. Né? O que a gente quer é que esse canal ele traga informações para vocês, e vocês podem aí comentar se vocês têm aí aluno com diabetes e tiveram já alguma vivência em relação a fazer hipoglicemia, tem alguma dúvida, ou mesmo relate, porque eu acho que essa troca de informação enriquece bastante aí para todos nós. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até aí o próximo vídeo.